E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ian e eu vim apresentar para vocês um estudo que eu desenvolvi com o professor Guilherme sobre identificação de danos em estrutura sanduíche com utilização de técnicas de aprendizado de máquina. Essa pesquisa consiste no estudo de uma técnica de monitoramento da integridade estrutural, ou Structural Health Monitoring, que visa aplicar ferramentas avançadas como inteligência artificial para a detecção de danos, como trincas, por exemplo. Essas técnicas podem ser aplicadas em qualquer tipo de estrutura, mas nesse caso foi usado em estruturas do tipo sanduíche. Esse tipo de estrutura consiste em duas placas de alta rigidez e um núcleo, como se fosse um sanduíche mesmo. No caso, as placas são de fibra de vidro e o núcleo é de espuma estrutural. Essas estruturas são bastante complexas e podem falhar de inúmeras maneiras, mas para simplificar o estudo, as falhas foram generalizadas em três tipos: dano na placa, no núcleo e na interface. A técnica para identificar danos consiste na leitura dos dados de vibração, visto que a presença de trincas altera suavemente como a estrutura vibra, de forma que só um algoritmo de aprendizado de máquina consegue perceber essa diferença nos dados de vibração. Foram usados dois tipos de algoritmos de aprendizado de máquina para o trabalho. O primeiro deles foi de classificação, para identificar o tipo do dano, entre placa, núcleo e interface. E o segundo foi um de regressão, para localizar e dimensionar o dano. Como eu disse, os algoritmos devem ser capazes de identificar o dano com base nos dados de vibração. E para gerar esses dados, foram feitas várias simulações estruturais com diferentes tipos de dano. A estrutura foi simulada pelo método dos elementos finitos, que nada mais é que uma simulação computacional, nesse caso, uma simulação estrutural. E foram gerados modelos com e sem dano. E os danos foram modelados com uma redução local de rigidez e parametrizados em formato elíptico. Ou seja, a região da estrutura dentro da elipse é mais fraca, assim por dizer. Para garantir que a simulação estrutural representa realmente o que acontece na realidade, foram fabricados vários copos de prova para fazer a comparação entre os dois. As placas foram fabricadas com e sem dano e tiveram dano inserido entre as camadas da fibra de vidro. As placas passaram por ensaio modal, para obter um parâmetro importante no estudo da vibração da estrutura: a resposta no domínio da frequência, ou só FRF. E com a FRF nós sabemos a frequência e o modo em que ela vibra. Para garantir que o modelo estrutural representa bem a estrutura fabricada, foi usado um algoritmo de otimização que varia a propriedade dos materiais do modelo estrutural e compara sua resposta com a da placa fabricada, até minimizar a diferença entre eles. Levando mais adiante, foi usada a técnica Model Assurance Criterion, ou só MAC, de forma que a matriz resultante seja a mais próxima possível de uma matriz identidade, garantindo a concordância dos modos de vibração simulados e reais. Sabendo agora que a simulação é representativa à estrutura real, foi gerada a base de dados para o treinamento da inteligência artificial. Avaliando os dados resultantes, foi comparada as frequências naturais para os diferentes tipos de dano da estrutura, e foi percebido que para o dano no núcleo, a resposta em frequência é claramente distinguível entre as demais, enquanto não há distinção clara entre o dano na interface e na placa. É de esperar, então, que o algoritmo não consiga perceber a diferença entre eles. Foram avaliados diversos algoritmos de otimização, mas o que apresentou as melhores métricas foi o Light Gradient Boosting Machine. Esse algoritmo conseguiu identificar plenamente os danos no núcleo, mas teve dificuldade em distinguir os danos na interface e na placa, como já era de se esperar. E como mostrado no relatório de classificação ao lado, a precisão e a sensibilidade da classificação no núcleo é de 100%, enquanto da placa e da interface são consideravelmente mais baixas. Para localizar e dimensionar o dano, foi usado um algoritmo de rede neural artificial para regressão. A figura ao lado mostra a diferença entre o dano real e o predito para várias placas diferentes. Como se pode observar, a rede neural apresentou excelentes resultados para a localização do dano. Isso também pode ser visto pelo diagrama de probabilidade, que compara o valor real e o predito para cada variável do dano, de forma que uma previsão perfeita seja uma linha a 45 graus. Para a localização do dano às coordenadas x e y, a rede neural apresentou excelentes resultados. Para o comprimento do dano, o resultado já não é tão bom, mas para a largura e para a inclinação do dano, o resultado é pior ainda, de forma que a rede neural estava praticamente chutando esses valores, e um resultado muito semelhante foi obtido para os danos no núcleo. Concluindo, o monitoramento da integridade estrutural se mostrou eficiente para classificar os tipos de dano entre o núcleo e os demais, mas não se mostrou eficiente para diferenciar o dano na placa e na interface. E enquanto a previsão da dimensão do dano não foi tão boa assim, a previsão da localização foi praticamente perfeita. Obrigado à CNPq pelo apoio financeiro, à Unifei pela infraestrutura e o professor Guilherme pela coordenação da pesquisa. E para quem tiver interesse, os programas usados estão disponibilizados na minha página do GitHub. Obrigado e até a próxima. Tchau!